Alô, noite! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e ser bilíngue não significa que você tem duas línguas dentro da sua boca. Ai, meu Deus. Eu sou a Lud e eu adoraria ter crescido bilíngue, teria me economizado muito dinheiro, muito trabalho, seguramente, muito tempo também. Muito tempo e meus cabelos brancos. Com certeza. Sou Priscila e eu tô com a Lud. Também queria ter tido essa sorte, queria ter sido agraciada com este presente. Mas, né, estamos aqui na luta. Estamos aí, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre criando filhos bilíngues. É uma questão presente aí para todo mundo que mora no exterior, né? Principalmente para não quem mora em Portugal, né? Mas, enfim, pessoa que mora na Alemanha, por exemplo, né? A gente sempre fica com essa questão aí com nossos filhos e como é que vai manter o português ou como é que vai introduzir o português nessa criançada. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschland, o Alemanha Cast chega até você graças aos nossos padrinhos, nossos queridos padrinhos que gostam do nosso projeto, que vê o valor do Alemanha Cast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de ser nosso padrinho, acessando o nosso site alemanhacast.com.br. Você pode fazer sua contribuição e participar do nosso grupo fechado no Telegram aí, decidir pautas, conversar diretamente comigo, com o Tomás, e trocar uma ideia com a gente aí sobre essa Alemanha, sobre qualquer assunto aí. A gente está aí disponível para ajudar vocês. E também fica o convite para quem estiver aí em transição para a Alemanha, estiver com as suas dúvidas, procurando emprego na Alemanha, tá dando cabeçada aí com visto, tentando entender como funciona para alugar imóvel nessa Alemanha, né? Porque às vezes é mais fácil você conseguir um emprego nesse país do que uma casa para você morar. O Tomás aqui pode dar algumas dicas para você, então se tiver qualquer questão também, a gente tem consultoria. Pode falar com a gente que a gente ajuda com muito prazer. Só procurar a gente aí no nosso site, alemanhacast.com.br, ou através do Instagram. A gente também está no Instagram, no @alemanhacast. Então, manda uma mensagem, a gente responde. É a gente que responde, a gente demora para responder às vezes, mas é o Tomás que está por trás disso. Então, você vai falar comigo mesmo, não vai falar com ninguém mais. Fica o convite aí, se você tiver algum problema, alguma dúvida, pode conversar com a gente e a gente vai ajudar você a ter uma transição mais tranquila para essa Alemanha. Também fica o convite sobre a nossa lojinha. A gente também tem uma lojinha com alguns produtos, algumas camisetas, canecas exclusivas do Alemanha Cast. Aquela camiseta clássica do Alegria de Viver, né? Que todo mundo sabe, né? Que esse clima da Alemanha, alegria de viver no inverno que nós estamos agora, né? Aquela alegria. Tem vários produtos lá, então é só acessar nosso site lá de novo, né? alemanhacast.com.br. Fica lá na loja que você pode ver nossos produtos. No momento a gente só entrega na Alemanha, mas quem sabe no futuro a gente dê uma expandida para entregar produtinhos no Brasil também. E chega de conversa, vamos para a pauta. Pois bem, Priscila, quem é você na fila do Biergarten? O que te traz essa terra gelada? Oh, meu Deus. Bom, mudanças desde a última vez, né? Desde a última participação no episódio que eu estive aqui. Faz tempo, hein? Faz algum tempo, então, me tornei mãe. Por isso que hoje em dia... Sumiu. Hoje em dia, primeiro isso, né? E segundo que hoje em dia eu sou a pessoa que precisa. Se eu tô numa fila no Biergarten, eu sou a pessoa mais animada dessa fila. Porque se eu tô lá, quer dizer que a minha filha ficou com meu marido. E eu tô lá com uma amiga ou um amigo, tendo um momento meu e curtindo muito. Então eu sou a pessoa mais animada dessa Isso fila. É importante. Com certeza. Isso é importante. Isso é importante. Melhor resposta, gente. Tá, mas quanto aí, está um pouquinho o que você faz da vida nessa Alemanha. Vamos por que lá. o Tomás convidou a Priscila para participar? O que está fazendo aqui? Pois é. Estou aqui, então, muito feliz pelo convite. Minha terceira participação. Alemanha Cast, estou muito contente. Episódios 44 e 64, fiz questão de ver quais são. Então volta lá, que se você se interessa pelo bilinguismo... Dever de casa. Fiz dever de casa, volte e ouça os episódios 44 e 64. Sobre bilinguismo. Bom, é minha história. Eu estudei linguística, né, na graduação, no mestrado e no doutorado, e o doutorado foi sobre bilinguismo, e especificamente sobre português língua de herança, que a gente vai falar sobre o termo, mas é basicamente o que essas crianças que nascem na Alemanha, ou, né, quer dizer, não só na Alemanha, mas nascem fora do Brasil, e tem pais brasileiros, ou tem a mãe brasileira e o pai brasileiro e o outro, né, de outra nacionalidade. E
os pais têm o desejo, têm essa vontade de que a criança cresça bilíngue e que mantenha o português, né? Em casa, e que adquira a língua e tudo mais. Então isso é que a gente chama de uma língua de herança. Escrevendo o Tomás aí, né? Basicamente. Escrevendo o Tomás. Né? Basicamente. É muito legal porque nos outros episódios não tínhamos ainda, não é? Não tínhamos a presença. A presença agora, ilustre. Já era uma... Olha só como era uma preocupação antiga. Já eu lá era, atrás, claro, né? né? Ser papai, Já tava chamando você pra falar, já sabia porque que ia chegar. Já previa que esse dia ia chegar, exatamente. Então eu tô muito feliz que agora... Tô muito feliz que agora você tá vivendo isso, bem bonito. Teria experiências para contar. E você, Lud? A Lud já perdeu a conta de quantos MyCast acabou, né, Lud? Já fiz muitos, né? Mas não fez o dever de casa, Ludmilla. Mas é porque eu já perdi a conta, né, gente? Mas como? Ficar relatando aqui. A gente... a Alemanha Cast e Clube de Alemão são irmãos, né? Não tem jeito, parceiros não. A gente antigos, tá né? junto há muito tempo. E é sempre bom estar aqui com você. O pessoal pode ser que já me conheça. Se ouvem o Alemanha Cast, com certeza já me ouviram por aí. Eu sou a Lud Fonseca, sou professora de alemão, sou professora de inglês, sou poliglota, né? Fário, várias línguas, mesmo português, né? Fário. Falo algumas línguas e sou especialista principalmente no aprendizado de adultos, né? Não de crianças. Por quê? Porque é completamente diferente como adultos e crianças aprendem línguas, né? Então é muito interessante de falar sobre isso. Apesar disso, claro, né, de eu falar que eu sou especialista em ensino de adultos, quando a gente fala disso, eu falo em metodologia, né? Qual que é o melhor método para o adulto aprender alemão? Como e por que é tão diferente das crianças e onde a gente tem que atacar para o adulto aprender alemão? E isso, claro, objetivamente me traz ao estudo de como crianças aprendem línguas, porque eu preciso saber exatamente como elas aprendem línguas e entender as diferenças, né? Então, quando a gente fala de andragogia, né, que é a minha especialidade, o que é andragogia? É a ciência de ensinar adultos a aprender, né? Isso é andragogia. E quando a gente fala de andragogia, eu necessariamente precisei estudar pedagogia, né? E aí, depois, aquisição de língua, etc. Então, é um prazer enorme estar aqui. O que mais que eu posso falar? Posso falar que também agora, desde as últimas vezes que a gente falou desse assunto, eu também posso dizer que tenho um pequeno, né? Não sou mãe, mas sou madrinha de um garotinho. É verdade. Que tem mãe brasileira, pai alemão, mora na Guatemala, ou seja, espanhol, e estuda numa escola bilíngue inglesa. Então são 4 línguas pro meu querido Antônio aí no primeiro aninho de vida dele, né? Nos primeiros aninhos. E tem sido também uma experiência muito gostosa estar junto. E aconteceu, não teve jeito, assim. Não foi escolha dos pais, não, queremos colocar ele para estudar 4 línguas ou saber 4 línguas. Foram circunstâncias da vida. E tem sido muito gostoso também, então acho que todos nós vamos falar tanto como especialistas quanto também como pessoas que estão vivendo também, né? Isso de alguma forma, né? Muito legal. Bom, vamos começar pelo começo, então eu quero que alguém defina o que é bilinguismo. Vai deixar a especialista Mora aí. Ai, Jesus, alguém que... Bom, começa. Então, meu Deus, é muito louco, assim, depois da maternidade as coisas fica... Some, né? Paternidade que eu tive também, que... Não, acho que... em geral, tem que nascer o bebê branco na cabeça. Mas enfim, bilinguismo. Então, tem essa questão, né? Que os autores, de uns anos pra cá, começaram a entrar em consenso, mas durante muito tempo eles se dividiam muito, né? Nessa questão da definição do bilinguismo. Então, muitos autores falavam, defendiam que não, tinha uma definição bem estrita e falavam que só é considerado bilíngue quem fala 2 línguas perfeitamente como um nativo, né? Então são 2 nativos numa mesma pessoa. E de uns tempos pra cá, isso começou a mudar, né? Então, de tempos pra cá, a concepção mais aceita é aquela de que é bilíngue quem se comunica em 2 línguas. Isso é uma pessoa bilíngue, né? Então não tem a ver com falar tão bem, falar 2 línguas tão bem como um nativo falaria, não é objetivo de aprendizado de nenhuma língua, ou pelo menos não deveria ser, né? É você se comunicar. Então, você consegue se comunicar naquelas 2 línguas, você é considerado bilíngue, né? Então, essa busca por não quero sotaque, não quero isso... Não tem sotaque, até porque sotaque todo mundo tem, né? Todo mundo tem, e sou defensora do sotaque, sempre falo. Já falei isso no outro episódio aqui, né?
Sotaque é que nem ideologia, né? Você só vê nos outros. É isso. Ninguém Teu percebe você o não seu vê. Exato. Então é isso, exatamente. Então é isso. Quando a gente fala de bilinguismo, assim, essa definição mais abrangente, muito mais inclusiva, né, muito mais interessante, mas quando a gente fala também de crianças, a gente acaba falando, se a criança for muito pequena, e nós vamos falar sobre isso, né, até uma certa idade, bilinguismo indica, sim, então, nesse caso, 2 línguas nativas, né, porque até uma certa idade a criança vai adquirir 2 línguas de forma nativa, com menos sotaque, né, ou 0 sotaque, às vezes vai misturar um pouquinho o sotaque, mas ele já vai adquirir da mesma forma que criança adquire língua nativa, que é essa a diferença, né? Quando a gente fala de língua nativa e língua não nativa, a gente está falando de forma de aquisição, principalmente, né? A gente está falando como é que o cérebro trabalhou para que aquela língua fosse adquirida, né? E quando a gente está falando de crianças bem pequenas, até primeira década de vida ali, um pouco antes, os autores vão se dividir nisso, né? 7, 8, 9, 10, se divide ali até onde a gente poderia considerar uma língua nativa. Não tem um consenso 100%, cada estudo fala uma coisa, mas de qualquer forma, até essa idade ali seria uma aquisição de língua nativa, e aí o bilinguismo, que é o nosso tema central aqui, né, digamos assim, para crianças, seria assim mais para nativo, né? Isso? É isso, muito bem. Isso. Esse tema específico para esse tema específico das crianças que têm contato com 2 línguas desde o nascimento, de fato, serão 2 línguas maternas aí, né? Ou 2 línguas nativas. Isso. Sim, essa questão daí do sotaque vai ser absorvida, né? Porque afinal de contas era o sonho da casa própria, isso, né? Você ser exposto aos 2 idiomas desde pequeno, né? Que economizaria muito a vida. E vem cá, Pri, você falou do idioma afetivo, né? Do idioma de herança. Aí você pode explicar o que é isso e por que isso é importante pra gente saber? Pois é, a questão da língua de herança, né? Acho que tem muitas questões envolvidas aí, mas o que fica muito claro pra mim é essa questão da importância de você transmitir a sua identidade e a sua cultura, né? Então, e a língua tá nisso, eu sempre falo, é um tripé, né? Língua, cultura e identidade, essas coisas andam junto. As coisas andam juntas, né? Então, realmente algo que deveria ser um processo natural, mas não é claro para todos, né? E claro, as pessoas, os pais que não têm essa vontade, não têm a vontade de que, né, por exemplo, vamos pra gente não ficar falando de contextos gerais, então vamos falar de um casal de brasileiros ou brasileira e alemã, né, criando uma criança na Alemanha. Vamos falar desse contexto, né? Vai ficar mais claro, então português, língua de herança. Claro, a gente tem de respeitar, se não é uma vontade dos pais, né? Mas é uma pena pensar que a criança vai ser privada disso, porque tem tantas coisas envolvidas ali, talvez não poder se comunicar com os avós no Brasil é uma questão, né? Poxa, uma afetividade inteira que talvez vai ser perdida ali por conta desse obstáculo da língua. Então eu acho uma pena. Mas mais do que isso, mais do que, né, só apenas a língua como forma de comunicação, né, que é o que essa criança talvez vai ser privada, todo mundo de coisas, né, que você tem ali a seu dispor quando uma língua é transmitida para você dessa forma, né, como um presente mesmo. Então é todo um acesso que essa criança vai ter, fora, falando do bilinguismo em si, fora todas as vantagens cognitivas, sociais, culturais que vêm junto com qualquer contexto de bilinguismo, né? Mas nesse contexto específico a gente tem afetividade muito forte, né? Porque é a língua dos pais. É a língua dos pais e a cultura dos pais ali sendo passada por essa língua, a identidade sendo passada por essa língua. Então, sim, a afetividade, com certeza, um tópico muito importante aqui, né? E é triste que antigamente os especialistas falavam que não, né? Se a gente for pensar 20 anos atrás, um pouquinho mais, 25 anos atrás, até pouco tempo, porque outro dia encontrei minha prima aqui onde eu estou, agora na Argentina, e ela não ensinou pro filho mais velho dela de 15 anos, porque ela começou a falar português e a professora falou, tá atrapalhando o desenvolvimento dele, você pode parar, por favor, de falar português com ele? Então o mais velho perdeu essa oportunidade e aquilo ficou com ela achou que ela estava atrapalhando o filho. Então é muito triste porque as gerações anteriores, né, até 20, 25 anos atrás, elas eram aconselhadas pelos educadores a não falar sua língua materna com os filhos. Imagina a dor, né? Assim, eu acho que é muito forte
você não conseguir ser você da forma mais nativa com seu filho. Porque, querendo ou não, língua, né, é a sua identidade também primária, né? Lud, totalmente. Eu vi, infelizmente, quando eu fui fazer a pesquisa, né, pro doutorado, muitas vezes me relataram isso. E veja, né, não é... Eu defendi a tese em 2019, então imagina como era na geração anterior, claro. Infelizmente, isso aconteceu, sim, com pessoas até numa pesquisa recente, né? Então, assim, qualquer indício de uma pequena dificuldade ali na alfabetização em alguma coisa na escola, pode parar com português em casa. Tá sendo isso. Tá sendo português em casa. Ignorância, né? E é muito triste, Ignorância. porque realmente falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Porque a gente falar que o bilinguismo não atrapalha a alfabetização ou a aquisição da outra língua, não é um achismo. Isso é comprovado. Isso é comprovado por autores sérios e pesquisas sérias. Então é muito triste, né? Quando você vê profissionais da educação trazendo esse conselho totalmente errado. E não só linguístico, né? Em tudo. Isso a gente já pode falar por aí. Bilinguismo não tem nada a ver com nenhum retardo, né? No sentido de demora a mais nos marcos de desenvolvimento da criança. Então, uma criança bilíngue vai ter seus marcos de desenvolvimento normais, tá? Então, é só em casos muito específicos, quando a criança tem alguma dificuldade de fala muito específica, alguma dificuldade cognitiva muito específica, que é preciso fazer um estudo individual e ver realmente se a segunda língua está atrapalhando de alguma forma. Mas aí a gente está falando de uma questão cognitiva muito específica. Fora isso, não tem influência nos marcos de desenvolvimento. Exatamente, total. Inclusive, na creche que o meu filho está indo, bom, a gente teve um problema, teve que trocar de creche e tal. E a gente acabou pensando, pô, será que não atrapalhou um pouco, né? Porque a gente nunca falou alemão com ele, a gente só falou português, né? E eles falaram, não, vocês só falam em português em casa. Ele vai aprender, ele tem 1 ano e meio de vida, ele vai aprender, não tem problema. Aí eu perguntei, tá, mas como a gente teve um problema no outro, tal, você não acha legal pelo menos ensinar umas palavras básicas? Eu falo, se você quiser, vai ajudar, ensina aí pra pedir comida, sei lá, trocar fralda, sei lá, qualquer coisa assim. Vai falando pra ele algumas coisas, mas a conversa não tem no teu idioma, porque afinal de contas alemão ele vai aprender. E de fato, assim, em 1 ano, elas falaram pra mim, teve uma reunião de pais não muito tempo atrás, ela falou assim, olha, eu nem gesticulo mais com ele, eu só falo como eu falo com todo mundo aqui na creche, e ele entende. E em casa também entende português. Então, sabe, eu achei legal que eles estavam com essa posição um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Ainda bem. E tá funcionando. Não tá funcionando normal. Ainda bem. Fico feliz, Tomás, que essa seja a experiência de vocês, né? Só dizer uma coisa aqui, porque eu falei dos marcos de desenvolvimento, só para esclarecer, a única coisa que pode, de repente, ter a ver com o bilinguismo é um pouquinho mais de demora na hora de começar a falar, pode acontecer. Mas não é nada no sentido de, tá com alguma dificuldade cognitiva, nada disso. É porque ele tem mais informação para processar. Mas quando começar a falar, vai falar e vai ser totalmente normal e das 2 línguas, né? Então, isso é importante. A gente estava, inclusive, falando com eu e a Pri, a gente estava conversando sobre isso antes, né, Pri? E geralmente as crianças que são expostas a mais do idioma demoram um pouquinho mais para começar a falar, né? Mas estamos totalmente alinhadas, Lud, porque é exatamente isso. Exatamente essas são as minhas leituras e é também o que eu encontrei na pesquisa e tudo mais, é isso. Então isso pode acontecer, mas é como você falou, que essa criança está lidando com mais informações, né? E tem também uma questão matemática, né? Você pensa, uma criança monolíngue, uma criança que tem acesso a uma língua só, é diferente. Então, você pensa, todas as interações sociais que ela tem são naquela língua. Uma criança bilíngue, todas as interações sociais que ela tem são divididas em 2 línguas. Então, assim, é matemático. Isso pode sim acontecer dela, né, de demorar um pouco mais, mas você tem que pensar que ela vai chegar lá da mesma forma, ela vai chegar lá, mesmo que ela demore um pouco mais, ela vai chegar lá, só que ela vai chegar com 2 línguas, né? Com 2, né? Vai chegar com o HD 2 vezes cheio, então, né? Assim, tipo, vai ter muito mais coisas. Assim. Tipo, vai demorar um pouquinho, tá mais pesado pra carregar. Mas quando chega lá, tem mais ferramenta pra mostrar. É isso, né? É isso. Então, poxa. Mas é importante vai ter algumas... Existem vários estudos, né? Com certeza interessantes aí que a Pri conhece de cabo a rabo, né? Mas assim, a gente vai ter algumas coisas do tipo, pessoas bilíngues têm mais capacidade de atenção acentuada, uma capacidade mais de atenção acentuada porque elas estão mais acostumadas a bloquear
informações que não são importantes em determinados contextos. Então, mesmo alguns estudos, né, como da Bialystok, por exemplo, né, quando a gente coloca duas crianças, ou um grupo de crianças bilíngue e outro não, para fazer uma tarefa que tem nada a ver com língua, o foco de atenção das crianças bilíngues é maior, por exemplo. Tem algumas desvantagens também. Por exemplo, ela mesma fez um estudo que ela colocou as crianças lá, umas 1.000 crianças, mais de 900, entre 900 e 1.000, e aí era para vocabulário. Isso também é bem interessante. E aí eram apresentadas imagens para as crianças e elas tinham que testar o vocabulário. E o resultado foi que as crianças que tinham uma língua só, elas acertaram 105 palavras. E as crianças que tinham duas acertaram 95. Ou seja, as crianças bilíngues tinham menos vocabulário em uma das línguas. Mas, obviamente, por quê? Porque elas não têm 95, elas têm o dobro. Entende? Então, assim, se a gente for pensar, as crianças bilíngues elas lembram melhor das palavras de uso frequente, né? Por exemplo. Então, você vai ter algumas diferenças. A gente tá falando de uma formação linguística diferente. Mas, assim, as vantagens, elas são muito maiores que as desvantagens. Não tem, são maiores, isso aí é né? sem dúvida alguma, assim, não tem nem como... E contextual, né, também, né, que nem a gente conversou. O meu filho, às vezes, tá em casa brincando e ele fala pra caramba, né? Eu acho que ele vai ter um podcast, ele não sabe disso, mas ele vai ter um podcast aí. Eu vou gravar e ele fala. Mas ele, como ele tá na creche... e lá todo mundo brinca em alemão, obviamente. Eu vejo ele brincando em alemão sozinho às vezes. Ele falando com ele em alemão. Porque é o contexto de uso, né? Muito legal. Porque o contexto da brincadeira é isso, sabe? Então, se dá um quentinho no coração, vou falar assim. Quando eu vejo isso, eu falo, cara, que legal, cara, sabe? Então, ele tá crescendo com isso. E, pô, que legal que eu tô proporcionando isso, né? Pra ele, né? E espero que siga, né? Com certeza. Sim. E, Tomás, eu acho que como que foi pra vocês essa questão? Pra você, pra Fê, em algum momento teve alguma dúvida de que vocês falariam em português com ele? Ou... Não, porque eu já tinha gravado um podcast com a Pri e a Pri já tinha me convencido que esse era o caminho certo. Eu já tinha essa opinião. E você, Priscila, você me convenceu. Chegou de caso pensado. Já tava de caso pensado. Não, mas só pra você ter uma ideia, tem um casal de amigos nossos que veio pra cá, o menino, acho que ele tinha uns 5 anos de idade, por aí, e quando eles vieram pra Alemanha, e eles tinham muito medo que ele não fosse aprender o alemão, né, e os dois já meio que falavam alemão já no Brasil, um falava super bem, a esposa nem tanto, e eles adotaram o alemão em casa, né, e desde que eles chegaram aqui na Alemanha, deve fazer uns 5 anos, eu acompanho, eu vejo o menino, deve ter quando em quando, de vez em quando eu vejo ele, e agora ele tá bem ruim no português, bem ruim mesmo. E falando, parece que é um alemão que aprendeu português, né, pelo sotaque dele. E agora os pais estão desesperados, porque quando tem contato com família, alguma coisa, ele não tá indo tão bem quanto deveria, né? Principalmente vai falar com o vô, vai falar com a avó, né? E agora eles estão tentando arrumar um professor de português pra colocar ele e tal. Eu entendo por um lado, porque era o medo da escola, né? Porque afinal de contas ele veio pra cá, já ia entrar quase na Schule, né? Quase um ano ali já tava entrando na Schule, na escola. E eu entendo esse receio, só que agora, sei lá, 5 anos depois, estão correndo atrás do baile, sabe? Estão correndo atrás do barco e talvez, não sei como é que vai ser daqui pra frente com ele, né? Afinal de contas, os laços sociais dele já estão todos quase que alemão, né? Com os amiguinhos e tal. Poderiam, por exemplo, ter feito o pai falando alemão e mãe falando português, por exemplo. Teria sido uma grande opção nesse caso. E o problema também, quando a gente tá falando de estrangeiros, falando em uma língua na sua língua estrangeira com a criança, é que a criança também vai aprender muita coisa que os pais, às vezes, não falam como nativos, né? Então, por exemplo, muita gente, às vezes, fala assim, a gente vai falar inglês em casa com meu filho. Beleza. Claro que ele vai aprender inglês, mas ele vai aprender o inglês do papai e da mamãe. Então, se o papai e a mamãe, às vezes, cometem alguns errinhos, não tem problema, né, gente? Não é julgamento. Mas é só também ter essa consciência, né? Se você tá no Brasil, por exemplo, tem gente que, não, tô no Brasil, nós dois falamos inglês, vamos ensinar inglês pro nosso filho, vamos falar só inglês com o nosso filho. É possível, mas a aquisição de língua dele vai ser, claro, totalmente espelhada àquilo que os pais falam. Então, é uma opção bem complicada que eles fizeram, né? Eu entendo, cada um... A gente sempre faz a melhor opção que nós temos a partir das informações que nós temos, né? Ninguém toma uma decisão pensando, acho que vou escolher errar hoje, né? Mas...
Mas realmente é complicado. Não, mas é os medos, né? Que quando você, falando por mim assim, quando você vira papai e mamãe, um monte de coisa acaba, sabe, tá ligando umas lâmpadas assim, que você talvez nunca deu bola pra ela. E aí você acaba pensando, né? Eu entendo eles, mas eu, com o meu conhecimento, com as minhas crenças, eu acho que eu não teria feito dessa forma, né? Eu acho que eu teria tentado, ou talvez, ajudar, né? Ou, tipo, sei lá, contratar alguém pra ele brincar em alemão de tarde, não sei, trazer alguém pra ficar ali com ele, entendeu? Porque ia aprender. Mas a gente entende que é um fator de ansiedade, né? Eles estão mudando para um país, eles sabem que a língua é difícil. E eu acho que também tem uma questão de transferência, né? Da própria ansiedade, do próprio medo deles. Fala, se é uma língua muito difícil, pra gente é muito difícil também. Então imagina pra ele. Mas é o raciocínio errado, né? Pois é uma criança. Ele vai aprender essa língua. 5 anos, né? Então, isso acontece muito uma transferência, eu acho, né? Das nossas sociedades, dos nossos meios como adultos, não vai ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, é claro, eu sempre falo, qualquer pessoa pode aprender qualquer língua a qualquer momento, ponto. Mas é fato que uma criança tem muito mais facilidade. Toda uma questão de plasticidade cerebral, toda uma questão que tá ali, que é mais difícil no adulto, né? Então, acho que às vezes tem essa transferência de medo que não deveria ter, porque é a criança, ela ia aprender essa língua de qualquer forma. De qualquer forma, querendo ou não. Mas eu acho legal eles estarem correndo atrás disso agora. É legal que eles não tenham desistido do português. Né, que eles não tenham desistido. E é tempo ainda, né? Sim. Porque imagina, né? Você chega no Brasil, vai pra lá, e aí tem teus tios, teus primos, sei lá, vovó, e você e a criança não poder se comunicar, né? É complicado isso, né? Sim, é uma pena. É muito difícil. E os laços, como você falou, né? Tem isso também. Então, imagina como teria sido construir esses laços desde o começo, né? Com o Brasil, com os aspectos culturais e realmente com a afetividade que vem junto com a língua, tudo isso, poxa, né? Teria sido muito bom. Mas vamos lá, ainda é tempo. Ainda é tempo, né? Vamos lá, inclusive de eles mesmo voltarem a falar com a criança em português. Pelo menos deles, por exemplo, seria totalmente possível, né? Tá totalmente a tempo de eles trocarem a língua. É difícil, porque até mesmo em relacionamentos afetivos, né, amorosos, quando você começa a falar em determinada língua com seu esposo, sua esposa, é difícil trocar. Né? Imagina com a criança que já tem toda uma estruturação da relação, mas assim, devagarzinho. Vamos fazer a tarde do português. Hoje, segunda-feira, a gente só fala em português. Vira uma brincadeira devagar e pouco a pouco pode dar super certo, né? Eu fiz até a brincadeira com o pai dele. Eu falei assim, quando o filho vem falar comigo em alemão, eu vou falar que eu não entendo ele. e aí ele veio falar, eu não entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou. Aí ele fala em português. Eu falei, você é preguiçoso, né? Ele que moleque. Muito bom. É isso. Muito importante. Mas voltando a falar da creche que o Benício tá indo, que meu filho tá indo, e eles falaram mais ou menos o que a Lute falou ali ela falou, fala português, se quiser falar alguma coisinha ou outra em alemão, beleza, mas que vocês também não são nativos, né? Eles falaram exatamente o que você disse, Lute, que ela falou assim, ele vai aprender, vocês estão morando aqui, ele vai pra escola, ele vai aprender o alemão certo, tudo beleza. E às vezes se você vai querer ensinar, talvez não seja o mais apropriado, né? Até porque você não é nativo, né? E eles falaram a mesma coisa que você falou, Lute. Exatamente. E os filhos, a gente tá falando muito também de 2 pais brasileiros, 2 pais, né, da mesma língua, mas vai acontecer muito, eu acho que é o que mais acontece na Alemanha, de ter um pai que é alemão e outro que é brasileiro, né? E aí acaba que também fica aquela ideia, né? Como é que eu vou fazer? Porque eu tô falando com meu marido em alemão ou em inglês, e como é que eu vou fazer? Gente, um pai, uma língua, né? É a melhor, hoje se diz que é uma das melhores formas, porque a gente aprende língua por contexto. Então, se eu tenho sempre a minha mãe com quem eu sempre falo português, aquilo vai automaticamente, com o tempo, com o treino, vai ser sempre assim. Então, ele não vai ficar, minha mãe fala inglês com meu pai ou alemão, então eu tenho que falar inglês. Não, ele vai olhar pra você e vai falar vai falar português, perdão, porque você fala português. Então, se você tá num casal aí de dupla nacionalidade e você é brasileiro ou brasileiro, a estratégia é você falar só em português com seu filho, mesmo com o seu parceiro você fale outra língua, né? E vai dar certo. A única coisa que acontece mais comum, acho que 2 problemas que a gente pode apontar nesse caso primeiro, quando é o primeiro filho,
às vezes ele demora a entender a lógica da coisa. Então você tem que ter muito jogo de cintura pra falar, com a mãe é só português. Porque às vezes o menino sabe que a mãe fala alemão, porque ele vê a mãe falando alemão com o pai. E alemão acaba que é a língua mais comum dele, porque todo mundo, exceto a mãe, fala alemão. Então ele vai tentar responder em alemão, ele vai tentar... Então vai da mãe realmente sem traumas, tá, gente? Tem que falar português, sei o quê. Isso aí o menino já vai ficar com trauma do português. Mas com jogos, com carinho, com alguma insistência carinhosa, digamos assim, ensinar pro menino ou pra menina a falar português com ela. Isso mais no primeiro filho, porque o segundo, o terceiro, já vão imitar o primeiro. Então vai ficar bem mais fácil. Então o primeiro é que vai ter essa barreira. Eu acho que isso é uma das coisas pro casal que for bilíngue, né? E a segunda coisa também é que pode acontecer, não vai confundir as duas línguas. Não. O que acontece de vez em quando é confundir vocabulário. Vamos dizer que o menino não sabe falar maçã em português. Então ele vai falar a frase em português e vai falar Apfel em alemão no meio, porque ele não sabe aquela palavra em português. Então de vez em quando vai ter alguma mistura de vocabulário só quando ele não souber naquela língua que ele precisa falar. Nesse caso é só ensinar e tal, e dá tudo certo. Então acho que são 2 pontos aí que valia a pena falar, porque a gente estava focando bastante em 2 pais brasileiros, mas acontece bastante do casal binacional, né? Acho que o momento que é complicado é os eventos em família, né? Estão conversando todo mundo. Aí fala o quê? Né? Acho que aí que é um dos pontos. Mas nesse caso eu acho, Tomás, que o ponto fala a língua que todo mundo fala, porque a criança que tem que se adequar ao contexto onde você tá. Então qual que é a língua que normalmente você fala? Em família a gente fala todo mundo português, então naquele momento vai falar todo mundo português. Ou na família do alemão, a gente fala alemão. Naquele momento vai falar todo mundo alemão. Mas na hora que a mãe virar pro filho e falar, vai lá lavar sua mão, ela vai falar em português. Esse que é o louco. A mãe com o filho sempre vai falar em português. Independente do contexto, mesmo que ela esteja falando com todo mundo em volta em alemão. Parece estranho, mas dá super certo. E principalmente quando ambos se acostumam, sabe? É esse o ponto. A criança vai se adequar ao contexto, mas ela tem que ter a referência de um dos pais falando somente aquela língua. Muito importante. O idioma é o imperativo, né? A mãe sempre fala o imperativo. É bom também. Não é? É a linguagem da mamãe e o imperativo. Agora isso. Não, isso não, aquilo, isso sim. Exatamente. Não, aquilo. E consistência, né? Muito importante. Porque isso que a Lud falou entra na ideia da consistência, né? Então, se tá, como o Tomás falou, isso é uma ótima pergunta, tá uma reunião da família e tudo mais, não muda a língua. Se tá lá a família inteira, a família da pessoa que é alemã, por exemplo, a família inteira tá lá, tá todo mundo falando alemão, porque é a língua deles. A pessoa que fala só português com a criança vai continuar falando só em português com a criança, mesmo que os outros não entendam. Se você se sentir desconfortável e assim, vão achar que eu tô falando alguma coisa pro meu filho ou pra minha filha e não quero que os outros entendam, traduza. Fala em português e depois fala pra eles em alemão, se for o caso, se você não se sentir confortável. Mas assim, as pessoas têm de entender que é a sua língua. Poxa, tem de ter, né, um respeito aí nós tomamos essa decisão como família, que teremos um filho bilíngue, e a gente vai seguir com isso. E consistência. Então, ou tá na rua, ou tá em algum lugar, essa é a língua que a mamãe fala com você, é muito importante. E tem um outro lado disso que também é muito importante, é que, ao mesmo tempo em que a gente precisa dessa consistência, né, de sempre falar em alemão com a criança, ou falar em português, desculpa, com a criança, o português não pode virar só a língua da mamãe, ou a língua da mamãe e do papai. Isso. É aí que a gente entra, né? Já me adiantando na pauta, mas isso vai ser muito importante. Não pode ser só a língua da mamãe ou a língua do papai e da mamãe, não pode. Então, as fontes têm que ser variáveis. Precisa ser rico por vocabulário, né? Precisa ser. Não pode ser só aquela língua que eu falo. Não, então tem que trazer filme, tem que trazer livro, tem que trazer as cantigas, tem que trazer tudo isso. E jogos, porque tem que ser interessante. Tem que ser interessante, porque é isso, tem que ter, a criança precisa perceber que tem todo mundo de coisas que ela pode fazer com aquela língua, e não só falar com a mamãe e com o papai. Eu lembro uma vez eu tava escutando um podcast, e era um rapaz que morava no Canadá, ele e a esposa, e em casa eles falavam português, os dois eram casos do brasileiro, e eles não conheciam o brasileiro e tal, e ficavam só em casa os 3 falando português. E aí um belo dia eles foram pro Brasil, e o molequinho foi brincar no parque, do parquinho lá do prédio. E aí ele voltou pra casa feliz da vida, falando, papai, descobri que tem um monte de gente que fala o nosso idioma secreto aqui.
Aí eu fiquei pensando, cara, isso não pode acontecer com meu filho, sabe? E aí é a nossa tática que a gente tá fazendo pra ele. A gente faz uma vez por semana ou 2 por semana. Tem brasileiro que mora aqui perto, tem filho da mesma idade, bota os moleques lá no parque pra brincar, sabe? Bota os, sei lá, quando eu vou assistir alguma coisa com esse lá, ver o filme do carro, sei lá, que eu já vi 1000 vezes. Eu boto em português e tal, trazendo livrinho em português e tal, enfim. E é o que a gente tá tentando, né, fazer. Perfeito, muito legal. E tem mais um ponto nisso, que é o seguinte, além dessa questão que eu achei fantástica da Pri, de expandir culturalmente, a gente tem que lembrar que a língua do papai e da mamãe é uma língua oral, né? É pra falar e ouvir. Quase não tem escrita e quase não tem leitura. Então, o que acontece muito comumente com crianças bilíngues é que elas falam, mas escrevem e leem muito mal na língua nativa. Porque são habilidades que são aprendidas muitas vezes na escola, né? E na escola o seu filho ou sua filha vai estar aprendendo alemão. Não tem aula de português. Então, não que seja uma coisa para você começar, como menino, o menino tem 6 anos, vou começar a alfabetizar em português. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não. Mas eu tô falando que um pouco mais adiante no desenvolvimento dele, quando ele já, inclusive depois que ele já tivesse sido alfabetizado em alemão, né, aí a Pri pode falar um pouco mais sobre isso, mas um pouco depois, se você achar interessante que o seu filho seja alfabetizado em português, no sentido de que souber escrever e ler, você vai ter que fazer quase um homeschooling, né? Você vai ter que fazer um momento disso em casa, porque ele não vai ter na escola e ele vai ficar muito ruim nessas 2 habilidades mesmo. E tá tudo bem, tem gente, não, esse não é o objetivo. Mas se for o objetivo, né, se você quiser que ele seja bom nas 4 habilidades no português, lembre-se disso, a língua em casa é oral e ele não vai saber nem escrever nem ler como deveria, digamos assim, um nativo, né? Então, um pouquinho mais adiante, faz, sei lá, 1 horinha, 2 horinhas por semana, escrever um negócio, ler junto, vai ter que ter um momento assim. Vai ter que ter o esforço, né? E quando eu vim pra Alemanha, eu tinha a minha primeira professora de alemão, era casada com um alemão, mas ela era espanhola, né? E ela me contou, eu perguntei, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei, mas seus filhos falam espanhol também? Que ela falou, falo, mas foi difícil fazer essas crianças falarem, já são adultos hoje, né? Mas ela contou mais ou menos isso, né? Filmes em espanhol, música em espanhol, e bom que a Espanha é mais perto, então todas as férias ela ia pra Espanha, visitar as irmãs, visitar os irmãos, e era lá. Então pelo menos, lá, 1 mês por ano, 3 semanas por ano, ela enfiava as crianças lá, largava o espanhol mesmo, sabe? E aí tanto é que eles desenvolveram, gostavam da língua, e quando eles chegaram na universidade, ambos foram estudar, fazer um semestre, 1 ano em países que falavam espanhol. Um deles foi para o Uruguai, o outro ficou um tempo na Espanha e tal. E ela falou que foi missão cumprida, assim, mas ela disse que foi trabalheiro. Ela disse que não foi fácil. Ela teve que se dedicar muito. Mas, como ela era professora de idiomas, né, tal, ela já tava fazendo o que gostava, né? Agora, o Tomás, o cara de TI vai ser lá, não sei quem, vamos ver. Eu entendo lógica, não entendo textos, né? Mas é só você parar com esse preconceito, porque texto é lógica também. Não, tem toda a estruturação lógica lá. A professora defendendo, né? Mas o tanto que Mas aqui, ó, vou puxar a orelha da minha esposa, porque eu escrevo pautas, eu escrevo um monte de post, eu escrevo um monte de coisa por causa do Alemanha Cast em português. E o meu português se mantém ok, assim. O da minha esposa, Fernanda, tô puxando a orelha naquilo podcast, a senhora tem que dar uma melhorada. Acontece. Mas, Tomás, vai dar isso, vai dar tudo certo pra você viver. Às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas, e aí quando chega o momento, você tira de letra, porque é tudo feito com muito carinho, com muito amor, né? Quando é pro seu filho. Então, né, é isso. Mas isso é bem importante. Um dos receios, assim, é justamente o que vocês falaram, né? Que vai dominando, né? Afinal de contas, ele vai viver no ambiente alemão. E com certeza vai dominar, vai predominar o alemão, né? Afinal de contas, é onde que ele vai estar a maior parte do tempo em contato, né? Do que o português, né? E isso acontece muito, assim, né? Eu tenho amigos que é o casal alemão-brasileiro e tal, brasileiro e alemã, e as crianças entendem o português que eu tô falando com vocês, o mesmo, velocidade igual, só que a resposta é sempre em alemão. Bilinguismo passivo, né? Entende, mas não se comunica. Então tem que...
primeira coisa, como a Lud falou, é muito importante que não criar traumas, né? Então, não, vai me responder só em português. Isso é muito delicado. Então é muito importante que a gente lide com essa questão sempre de uma forma leve, não é? Então, eu sempre falo, trazer humor, né? Trazer humor pras coisas facilita muito. Então, poxa, filho, não entendi. O quê? Como você faz, Tomás? Com esse, acho que o filho do seu... Eu faço de surdo, né? Faço de surdo, né? Não entendi, mas vem aqui, me fala. Deixa eu virar essa chavinha. Tem uma chavinha. Ih, cadê a chavinha do português? Deixa eu virar. Traz humor, precisa, mas não né, como imposição e tudo mais, porque senão você perde, senão você não, né, não é vai. Pra falar do idioma da mãe, né? Não vai acontecer. Então, mas tem de ser atraente, tem de ser interessante pra eles. Não pode ser só a língua da mamãe e do papai. Então, isso, trazer vocabulário rico, vou trazer diferentes fontes e tudo mais, isso vai ser muito importante. E os laços têm que ser criados, né? A afetividade tem que estar ali. E eu acho que uma coisa que influencia muito, e talvez os pais caiam nesse erro, às vezes é muito sem querer mesmo. Tinha um caso na pesquisa em que isso tinha acontecido, que era o seguinte: a mãe só falava em português, super consistente, assim, sabe? Fazia isso muito bem. Tinha um vocabulário ótimo e inseria mesmo a criança, né, a filha dela, na língua, mas tinha esse hábito, era uma pena, tinha esse hábito de falar muito mal do Brasil, e sabe? Ou assim, não, isso você pode, esse tipo de comportamento pode fazer no Brasil, mas aqui na Alemanha você tem que se comportar, sabe? Sempre inserindo ali de alguma forma não, porque o Brasil, porque a bagunça do Brasil, porque isso do Brasil. E aí não sacou que língua e cultura, né? Não sacou isso. Então, aí em algum momento a filha, por que eu vou continuar? Por que eu vou, né, insistir numa língua que é a língua desse país? Só tem coisa ruim. Que a minha mãe reclama tanto e traz tantos aspectos negativos e tudo mais. Então, assim, óbvio, não falando que, uau, tudo é uma maravilha no Brasil, não temos aspectos negativos, não. Não, mas é importante trazer os positivos, né? É importante trazer os aspectos positivos do nosso país, trazer a parte boa da nossa cultura, que tem tanta coisa boa pra trazer. Então é legal. Eu acho bem importante pensar, manter isso em mente, né? Eu acho importante, porque em algum momento essa criança vai falar: ei, pra quê, né? Muito bem. Também importante. Muito bem. Adorei. Também importante. Você conhece um caso assim, porque Tomás? Vem junto, né? É justamente isso, né? A língua traz a cultura, traz a identidade, traz um monte de coisa, né? Junto, né? Eu falo que é que nem você passar a desbloquear o mundo, né? No jogo, né? Você abrir um mapa novo, né? A língua vai te deixar, né? Voar para outros horizontes, né? Entender outras coisas, né? E eu brinco, né? Que português é o idioma mais feliz que eu conheço, né? Parece que é feito pra você sorrir, esse idioma, né? Não é? Sim. Português. Eu acho que essas línguas portuguesas, eu acho espanhol bem engraçado também, italiano, então. Engraçado também. Eu tava aprendendo italiano, eu ri o tempo todo com o italiano. O italiano é uma língua muito feliz também. E agora, espanhol, a mesma coisa. Eu acho que essas 3 línguas aí, que são irmãs, são muito línguas divertidas. Felizes, né? Mas é legal que você tem essa relação com a língua, Tomás, porque claramente isso vai influenciar o modo como você vai transmitir a língua pro Benício. Toda essa, né, essa alegria que você conecta com a sua língua é muito legal. As piadas ruins, né? As piadas ruins e tudo. Tem que estar presente, sim. Tem que estar presente. Quero só contar piada em português. Já tenho lista de piada já pra contar. Adoro. Muito importante. Poxa, você é uma super ferramenta, né? Uma super ferramenta pra transmitir a língua pros filhos. Poxa, muito legal. Fico feliz, Tomás. Tô no caminho certo. Eu agora tô até meio por fora, mas tive uns projetos aqui na Alemanha de pessoas de língua portuguesa que se reuniam, né? Aqui em Stuttgart eu lembro que tem um grupo de portugueses que criaram um grupo
pra botar a criançada pra brincar, né? Botar a criançada de vez em quando, uma vez por semana ali, sei lá, final de semana, pra ler livros, né? Contar histórias em português e tentar manter, né? Eu acho que pra quem tá morando fora, tentar procurar esses grupos, né? Se existirem na sua cidade, perto de você, e tentar levar os filhos nisso, porque é uma forma legal, né? De expor e tal, porque querendo ou não ficar falando só com o pai, com a mãe e vendo filminho e lendo livro é chato, né? Em algum momento vai ficar desinteressante, sim. Mas isso, bem legal você falar sobre isso, Tomás. Tem muitas iniciativas. Na Alemanha, aqui na Suíça são só 2. Aqui em Zurique tem, e em Genebra tem também. Mas são iniciativas para promoção do português como língua de herança. Exatamente isso. Na Alemanha tem vários lugares. Em Munique tem, em Berlim tem. É ir atrás. Coloca no Google português, língua de herança e o nome da sua cidade. Se não for na sua cidade, pode ter uma cidade próxima. Isso é tão legal. Eles promovem tantas coisas bacanas. Tem um encontro, geralmente, a depender da iniciativa, né? Tem encontro semanal, mas eles também comemoram as datas, né? E fazem atividades especiais para as datas, né? Tão legal. E o contato. Que é a cultura, né? Que vem junto da cultura, tudo. né? Isso é tão bacana, isso é tão bacana. E a gente tem tanta coisa legal na nossa cultura para trazer. Então, sim, fala para quem tá ouvindo a gente, faça isso, procure, porque às vezes tem na sua cidade, você não sabe, né? Pois é. E pra quem tem filhos um pouco maior, eu fiz isso pra aprender inglês. Eu, quando jogava online alguma coisa, eu entrava na sala dos americanos lá pra escutar inglês, pra tentar entender, né? E hoje em dia, com a facilidade de videogame, se já é um filho maiorzinho que gosta de jogar, tenta entrar no servidor brasileiro e joga com os brasileiros, cara. Porque lá vai estar todo mundo berrando e gritando, lá pode não ser o melhor português do mundo, com certeza não vai ser, mas tá falando real, né? Não é o melhor português, como mas assim? tá É o português né? real, o português que existe, que as pessoas usam nesse contexto. Então, Isso, exatamente. Só fazer, então, não tá tanto na pauta, mas eu jogava um jogo com meu sobrinho, né? Meu sobrinho tem 14 agora, ele tinha, sei lá, uns 11, 12 na época. Eu entrava jogar lá, eu tava aqui na Alemanha, entrava lá jogar com o servidor lá, com os amiguinhos dele lá, né, da escola. E aí eles sempre, umas 2, 3 vezes perguntaram, mas quem que é que tá junto aí? Aí eles falaram, meu tio. E aí, seu tio? Aquele que mora na Alemanha? Dele, esse meu tio que mora na Alemanha. Dele, mas eles falam português? Eu ria demais com os moleques. Enfim, é uma oportunidade, né? Se você também gosta dos games, eu acho que game é sempre legal pra você jogar, abre o microfone e sai falando em português. Mais uma ferramenta. Dica do Tomás. Sim, dica do Tomás. Muito bom. Pois bem, eu acho que agora a gente pode caminhar para o final já desse podcast. Eu acredito que a gente podia deixar uma mensagem para encorajar nossos queridos ouvintes a não desistir, né? Eu acho que, como a gente falou, né, não vai ser um caminho fácil, né? Eu acredito que demanda um esforço, principalmente dos pais, né, para você proporcionar e poder criar um ambiente aí para plantar, né, o português na cabecinha dessa criançada aí. Mas eu acho que só tem ganhos, né? Não só de conhecimento, mas também economia financeira, né? Afinal de contas, você não vai precisar pagar tanto curso de português, ou o curso de português vai ser mais curto, né? Porque já vai saber um monte de coisa. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é só vantagens, né? Eu acho que é só... Não vejo nenhum contra, né? De você fazer esse esforço para proporcionar isso para os seus filhos, né? Por exemplo, a gente estava falando, né? Os meus avós falavam alemão, né? Eles acabaram parando, aquela questão toda, né? Pô, se eles tivessem passado para minha mãe tivesse falado, ou sei lá, minha avó tivesse passado italiano pro meu pai, né? Teria sido muito legal, né? E a gente cresceu, eu pelo menos cresci no mundo PTBR só, né? Então, que pena, né? Sim, eu acho uma privação, eu acho uma pena. Então eu acho que tem encorajamentos, vamos lá. Coisas importantes. Pais, primeiro, não ouçam, mesmo que seja, infelizmente tem profissionais de educação com informações erradas, com falta de conhecimento. Então não ouçam qualquer um, não, que chegar pra você e falar, olha, vai parar o português em casa, é isso que tá atrapalhando. Pode me chamar. não vai me chamar, mas assim, vão atrás de informação, vão atrás de livros sobre bilinguismo. Qualquer autor que você vá ler sobre bilinguismo vai te falar isso. Não é o bilinguismo que está atrapalhando. Então, vai investigar, vai ser alguma outra questão relacionada a outro aspecto, né, dessa criança, mas não vai ser o bilinguismo. Então, isso é muito importante que fique claro. Então, isso outra coisa que eu acho que é importante falar. Vai chegar algum momento que né, principalmente com as crianças mais velhas, em que, porque assim,
em algum momento começa isso de precisar pertencer, né? E principalmente pré-adolescente e tudo mais. E precisar pertencer significa não ser diferente, muitas vezes. Então, a gente nota aí que, né, começa uma resistência a querer falar português, porque, por que eu sou diferente? Por que eu que sou o que tem as duas línguas? Não, eu vou só falar, principalmente na frente dos amiguinhos e tudo mais. Compreender que fases existirão. Mas assim... O adolescente é todo revoltado, né? Isso, porque tá muita coisa acontecendo, né? Tá muita coisa acontecendo. É uma fase sem vergonha na vida do ser humano. Muito, então é uma assim... fase complexa. As prioridades vão ser outras, vai estar muita coisa rolando aí. Então, mas se mantenha consistente. Se mantenha consistente porque é um movimento, né? Ele vai voltar. Esse momento vai passar... E aí depois ele vai voltar, ele vai perceber que é a riqueza disso. Ele vai perceber a vantagem que tem você ter uma língua a mais. A vantagem que tem você ser o bilíngue, você ser o que fala mais línguas. Ele vai reconhecer isso depois. Ele vai rever que isso é diferencial e isso é bacana. Então, isso O que eu falei das piadas ali, vai acontecer uma situação que vai estar lá no trem aqui na Alemanha. Vai acontecer um negócio engraçado, e aí você e seu filho vão poder fazer um comentário por exemplo, em português, que só vocês vão dar risada, só vocês vão entender aquilo. E isso é muito bom, né? Eu gosto dessa tática bastante. Isso é muito bom, Então, assim, sim. Com cuidado. Use com moderação. Use com moderação, porque estamos por toda parte. Porque sempre tem o cara lá com o ouvido Nós, aberto. brasileiros, estamos por toda parte. Então, fica atento a isso. Mas no Brasil a gente faz o contrário. No Brasil a gente fala alemão. E aí fala alemão, ou seja, tá vendo? São só vantagens. Então, é isso. Mesmo que esse momento chegue, sabe, se mantenha consistente, porque ele vai passar, né? São fases e fases. Então isso eu acho importante. Como a gente falou, trazer fontes variadas, né? Não pode ser só a sua língua, né? Tem que ser a língua com a qual ele vai se comunicar com outros amiguinhos, com a qual ele vai poder ler livros, ele vai poder assistir filmes. E, né? Então é isso, mostrar a riqueza que é você ter uma outra língua aí, né? Então isso eu acho importante. E tomar muito cuidado com a forma como você fala do Brasil, né? A forma como você... Porque, não posso esquecer, é o seu país, é a sua identidade, né? Então, é você. Então, é muito importante. É muito importante que tenha todo um aspecto... Fale, traga a história do Brasil, traga a cultura, né? Então, tem um aspecto negativo, tenta explicar. É claro que não vai ser possível quando eu for muito criança, né? Mas tenta dizer, olha, as coisas são assim porque a história é essa e aquela, né? Colonialismo, né? Quando for o momento... Traga essas coisas, vai ser importante pra continuar, pra língua continuar como isso, né, como uma coisa bonita de se ter e positiva né, e junto com uma cultura bacana também. É isso. Lud, me fale, mais dicas para encorajamento. O que mais podemos pensar? Uma das coisas mais importantes é a gente ter muita consciência do que o que a gente está fazendo é correto, né? Quando a gente tem muita certeza do que a gente está fazendo, isso ajuda bastante a gente se manter consistente naquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente fez aquele exemplo de estar lá a família alemã toda e você fica sem jeito de falar em português com a criança, porque aí vão pensar que você está escondendo alguma coisa. Se isso for um ponto, converse com a família, fala, olha, gente, antes eu vou falar com meu filho em português, porque... eu li estudos sobre isso e eu preciso que eu seja consistente. Se forem ficar fazendo picuinha na sua frente com você, o problema é deles, né? Lembre-se que é você que está com a razão e muitas vezes a gente precisa ser forte nesses momentos quando a gente está em contextos que não são tão amigáveis. Quando a gente tem autoestima também de não se sentir menos como imigrante, o nosso filho não vai se sentir menos como imigrante, né? E também isso é muito importante. Às vezes o pessoal, meu filho tá se sentindo assim. Muitas vezes você como pai, você como mãe, também tá se sentindo pra baixo, acuado, tímido. Então, o seu filho precisa que você seja forte nesse momento. E eu sei que isso às vezes é difícil de falar, porque se você tá se sentindo frágil, como é que você vai ficar fingindo pro seu filho que você não é frágil? Né? Não é disso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando encontre em você... o orgulho de ser quem você é, né? Quando a gente fala do sotaque,
às vezes as pessoas falam, tem o sotaque. O sotaque é a sua identidade, o sotaque é quem você é. O sotaque só mostra que você se esforçou para aprender uma língua estrangeira. O sotaque só mostra que você teve a capacidade de aprender uma língua estrangeira. Então não é uma coisa negativa, né? Isso já é um pensamento antigo, um pensamento retrógrado. E as pessoas ficam curiosas, né? As pessoas ficam curiosas, cara. É engraçado. Se eu tô falando, os caras ficam olhando assim, daí eu acabo falando, você tá onde? Sim. Então, da onde você acha que eu sou? Aí, então, assim, e tal. Então, acha essa confiança em você mesmo, que vai ajudar muito. Além disso, seja simples, né? É simplesmente você falar a sua língua. Não estamos falando de nenhum bicho de 7 cabeças. É você fazer o que você já faz, falar a sua língua. Então parece um bicho de 7 cabeças, mas seja simples. Entenda que é só você se comunicar com carinho, com amor, na sua língua. É só isso, né? E eu acho que a última coisa que vale a pena dizer também é que quando você tiver dificuldade, procure quem pode te ajudar. E pessoas que são realmente especialistas nisso ou que estão vivendo isso na pele. Então, procure a Pri, me procure, Lu, estou com essa dificuldade. O que a gente pode fazer? Porque a gente vai te aconselhar e te ajudar a achar o seu caminho. E outros pais que estão vivendo a mesma situação, porque às vezes você tem um pai ali, nossa, eu tô com muita dificuldade de fazer isso. Aí o pai fala, nossa, eu fiz isso com o Benício, deu super certo. Nossa, cria uma luz e você fala, vou tentar, e dá certo também. Então procure um grupo de apoio nesse sentido, porque ajuda demais. Eu não sou mãe, né? Então, não tô falando ali em primeira pessoa, mas convivo com muitas mães, claro. E eu sei que, como mães, como pais, né, a gente fica inseguro porque a gente quer fazer o melhor pro nosso filho. E o medo de errar é muito grande, né? Você fala, parece que a sua responsabilidade ali de formar aquilo ali é tão grande que você fica com medo de qualquer erro. Né? Mas se lembre que você só tá fazendo as melhores opções. E o mais importante é se informar com pessoas que realmente sabem do que estão falando e não se informar com fontes. Um falou isso, outro falou isso, você vai ficar doido ou doida, né? Então, essas são as minhas dicas aí. Eu sou bem nessa linha também, Ludi. Eu leio, vejo e sigo o meu coração. Né? Eu acho que eu vou fazer um monte de coisa que talvez não vai dar certo. Assim que meus pais fizeram também, estão aí. Né? Então, estão aí, hashtag estão aí. Então, é assim, né? A versão Tomazia 2.0, né? Eu falo que é isso aí. Exatamente. E nada melhor fazer do que... Porque a língua tá aí. A língua tá no coração, é aí. É isso. Ela vai... se você deixar fluir, ela vai vir naturalmente. E vai ser lindo. É isso aí. Muito bem, muito bem. Gente, foi um prazer. Então é isso, né? Temos um programa, ficou muito legal a conversa, eu adoro falar sobre esse tema, inclusive fica aí o convite aí para, quem sabe, a gente falar sobre outros aspectos, de repente, para quem está vindo já com filhos adolescentes, maiorzinho para cá, como, né, fazer essa transição, essa fase difícil aí, de repente é uma ideia para a gente falar no futuro, mas, para encerrar o nosso programa, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer. E até a próxima, galera. Tchau, Valeu! Até a próxima! Tchau. Prazer, tchau.